Nossa reflexão é a respeito de Eclesiastes. Nós começamos na quarta-feira passada, dia 5, a nossa nova série das quartas-feiras. Estamos nos detendo neste importante livro do Antigo Testamento, Eclesiastes. E o nosso objetivo aqui, nessa nossa reunião das quartas-feiras, é o de fazer uma análise, uma avaliação desta obra importante do Antigo Testamento. Pedi para os nossos irmãos darem a passagem, pelo menos no primeiro slide, que depois ele deve avançar aqui. Se irmãos puderem passar aí no dedo, o primeiro slide, que de repente os outros vão aqui depois. Então, o nosso objetivo aqui é analisar esta importante obra do Antigo Testamento. E a nossa avaliação, ela inicia com o gênero literário. E nosso objetivo ao analisar o gênero literário é observarmos aonde se encontra o livro de Eclesiastes dentro da estrutura dessa obra do Antigo Testamento. Sabemos que a Bíblia é um livro onde há muitos livros. São 66 livros na Bíblia como um todo. 39 no chamado Antigo Testamento, e depois nós temos dentro do Novo Testamento 27 obras, fazendo um total de 66 livros. O livro de Eclesiastes está incluído naquilo que é chamado de poesia, juntamente com outras obras que nós encontramos dentro do Antigo Testamento. O próximo slide, por exemplo, que nós vimos na semana passada, apresenta aí uma biblioteca. E nessa biblioteca, nós encontramos aí diversas obras. É como se a sua Bíblia, que você tem na sua mão, fosse essa estante aí cheia de livros. Aí no slide seguinte aparece a seção que representa só as poesias. Vai aparecer ali, só ali em cima, poesias no próximo slide. E quando a gente vê ali as poesias, nós vamos encontrar os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e também Cantares de Salomão. Então, dentro do gênero literário, Eclesiastes está dentro das obras que são chamadas de poesia, dentro do Antigo Testamento. Para o irmão passar aí o próximo slide. Isso. E dentro de poesia, no slide seguinte, nós temos exclusivamente ali marcado de amarelinho o livro de Eclesiastes. Nessa nossa análise feita no livro de Eclesiastes, nós, além da questão aí do gênero literário, nós analisamos também, quarta-feira passada, o título. O que quer dizer Eclesiastes? A palavra hebraica para Eclesiastes é Kohelet. E Kohelet quer dizer aquele que convoca uma assembleia, no sentido de ajuntamento, e dirige esse ajuntamento de pessoas. Esse é o Kohelet, esse é o eclesiástico. Esse nome eclesiástico, então, aí vai surgir, né? No grego, a palavra é eclesiastes, da onde é transliterado para a língua portuguesa. E uma tradução para Eclesiastes pode ser pregador. O pregador é um eclesiastes. O eclesiastes, ou o pregador, ou esse que convoca um ajuntamento, é Salomão. Aí nós entramos na autoria, né? Nós falamos sobre o autor. O autor, o rei Salomão. E ele é apresentado, como nós vimos, não pelo nome. Você não vai encontrar aqui o nome do rei Salomão dentro do livro de Eclesiastes. O que você vai encontrar são indicações de que é ele. Por exemplo, no versículo 1 de Eclesiastes 1, palavra do pregador. Então aqui pregador é Eclesiastes, palavra do Eclesiastes, filho de Davi, rei de Jerusalém. Então é uma indicação aqui de que diz respeito a Salomão, que foi o único filho de Davi que foi rei. Uma das principais obras realizadas por Salomão
foi a obra da construção do templo. Davi queria construí-lo, mas não teve essa oportunidade. Deus deu esse privilégio a Salomão. Eclesiastes tem uma mensagem, e nós vimos que a mensagem de Eclesiastes pode ser dividida em 3 partes. A primeira delas, tudo é vaidade. É a declaração feita pelo pregador Salomão. E ele vai muito analisar o que acontece na terra usando a expressão debaixo do sol. Os seres humanos são descritos como vivendo debaixo do sol. E nós temos vivido debaixo do sol nesse calorão aí, desse verão no Rio de Janeiro, que não está fácil, né? Uma segunda lição do livro de Eclesiastes é: o homem deve desfrutar da vida como um presente de Deus. Então Deus concede a vida e o ser humano deve desfrutar dela. Mas desfrutar, a terceira parte da obra, com sabedoria, que é o temor a Deus. Considerando que, no fim, Deus vai chamar-nos à conta da forma como nós desfrutamos da nossa vida. Por isso que essa nossa série de reflexões tem o título Eclesiastes, vivendo à luz do fim. Ou seja, eu já sei o que vai acontecer lá no fim da história, Deus vai me chamar às contas, então eu tenho que viver nesse mundo aqui, desfrutando da vida como um dom de Deus, mas levando em conta que Deus vai me chamar a prestar informações a respeito de como eu vivi. Nós também mencionamos, quarta-feira passada, que todos os livros da Bíblia falam a respeito de Jesus, inclusive no Antigo Testamento. E nós iremos também juntos refletir, durante essa nossa série de meditações, sobre onde está Jesus no livro de Eclesiastes. E nós lembramos que o próprio Senhor Jesus afirmou, após a sua ressurreição, numa conversa com aqueles 2 discípulos que estavam voltando para a cidade de Emaús, imaginando que a morte de Cristo em Jerusalém tinha sido o fim daquela história do Filho de Deus. Jesus ressuscitado apareceu para eles, conversou com eles e lhes disse isso aí que está projetado na tela em Lucas 24, 44. Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus afirma que a lei de Moisés, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, falam sobre ele. Os profetas falam sobre ele. E os salmos falam sobre ele. Os judeus chamavam a sua Bíblia assim, de lei ou de leis, profetas e salmos. Tudo aquilo que nós chamamos de 39 livros eram definidos assim pelos judeus. Então Jesus estava dizendo: olha, a Bíblia que existia na época era isso, né? Fala sobre mim. Não é só a partir de Mateus que você vai encontrar sobre Jesus, não. Inclusive em Eclesiastes também há informação sobre o Cristo que viria. E nós vamos atentar sobre isso durante a nossa reflexão aqui nessa série. Então, Eclesiastes, vivendo à luz do fim. Nós iremos hoje começar a pensar sobre essa primeira parte, da parte inicial, dessas 3 formas de dividir Eclesiastes que nós estamos meditando juntos. Tudo é vaidade, declara o servo de Deus. Primeiro pensemos no nome do pregador, ou do autor do livro, Salomão, ou Shlomon, em hebraico. O nome dele vem de uma palavra que é muito conhecida nossa, Shalom. Shalom quer dizer o quê? Paz. O nome Salomão significa pacífico, aquele que traz paz. Olha que interessante, né? Davi teve esse filho e deu a ele esse nome. Esse meu filho aqui é pacífico. Esse meu filho é aquele que vai trazer a paz. Interessante que Salomão é filho de Davi com Batseba. E a gente lembra da história, né? Como é que Davi foi se relacionar com Batseba. Esposa de Urias, que Davi fez com que ele fosse à frente de batalha para morrer, porque ele havia tido um relacionamento com Batseba e ela havia gerado um filho.
E no meio dessa história toda confusa, um dos filhos de Davi com Batseba é justamente Salomão, pacífico. Natã, um profeta que repreendeu a Davi, ele chamava Salomão de Gedidias, que significa amado do Senhor. Salomão, portanto, o pregador, o autor dessa obra de Eclesiastes, era o pacífico, era o amado do Senhor. É importante a gente conhecer sobre o autor para melhor entender a obra dele, que é Eclesiastes. E a gente vai perceber algo interessante, né? Salomão começou a vida dele muito bem, mas ele terminou a vida nada bem. Ele fazia uma avaliação sobre a vaidade. E aí, nós podemos ler em Eclesiastes capítulo 1, versículo 2. Vaidade de vaidade, diz o pregador, ou diz o Eclesiastes. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Eu comecei a pesquisar o que significa essa palavra vaidade, na língua original lá. No hebraico, vaidade é revel, que quer dizer névoa, poeira, vapor, sopro. O que Salomão estava dizendo? Tudo na vida é como se fosse um sopro. Tudo na vida é como se fosse um vapor. Tudo é névoa. Lembremos que Salomão recebeu sabedoria de Deus, o mais sábio de todos os homens. Lembremos que Salomão teve muito recurso, muitos bens. Salomão construiu o templo, Salomão construiu palácios para ele morar. Teve vitórias contra exércitos adversários. Mas Salomão escreve Eclesiastes no final da sua vida e vai chegar a essa conclusão. Vapor, vapor. Névoa de névoas. Tudo é neblina. Tudo passa. É interessante que essa percepção de Salomão não era de alguém que viveu a vida com dificuldade, com luta, com limitação, não. De alguém que teve muitos bens, muitos recursos, muitas vitórias contra adversários, que construiu um grandiosíssimo reino, um império admirado pelas pessoas, mas que ainda assim chega no final da vida com essa avaliação. Mas percebamos que essa não é uma peculiaridade só do Antigo Testamento, não. A gente lembra de Tiago, Novo Testamento, capítulo 4, versos 13 a 15. O que Tiago diz nesse texto? Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e faremos lucros. E Tiago então completa, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, como vapor, como névoa, como um sopro, que aparece por um instante e logo se dissipa. A mesma conclusão de Salomão lá no Antigo Testamento é a mesmíssima de Tiago na sua experiência. E ele vai então afirmar, em vez disso, ou seja, afirmar que eu vou lá, vou fazer aquilo, vou ganhar, vou vender, vou comprar, em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, porque eu tenho que ter vida primeiro, né? Não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Essa ideia da transitoriedade da vida humana, de que nós somos um sopro, é uma realidade tanto descrita no Antigo Testamento pelo homem mais sábio de todos os tempos, como também apresentada no Novo Testamento. E é muito importante nós assimilarmos isso para nós também.
A vida é como uma neblina, é uma névoa, é um vapor, e nós somos assim também. Então, quando o Eclesiastes, Salomão, o pregador, escreve essa sua obra, esse livro, ele o faz já como um homem maduro, entrado em anos, com muita experiência de vida, e faz essa afirmação taxativa, que é corroborada no Novo Testamento por Tiago. E aí Tiago coloca Deus no centro. Salomão estava olhando para o final, no fim Deus vai me chamar às contas. Ou seja, Deus é aquele que permanece. E agora Tiago vai dizer algo semelhante também. Se o Senhor quiser, eu vou viver para eu poder fazer isso que eu estou planejando, estou colocando no meu coração. Porque Deus é aquele que permanece, que conduz as nossas vidas. A sabedoria do pregador, do Eclesiastes, de Salomão, é marcante essa ideia de que Salomão é um sábio. O livro de 1 Reis, queria convidar os irmãos aqui a abrissem nessa passagem, porque são vários versículos, e o texto não será projetado. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, descreve alguns elementos da sabedoria desse grande servo de Deus chamado Salomão. Primeira questão é da sabedoria pedida. Salomão recebeu sabedoria de Deus porque ele pediu a Deus que lhe desse sabedoria. Isso está em primeiro livro dos Reis, capítulo 3, de 5 a 9. E essa passagem, ela é uma passagem que sempre que eu leio me intriga, né? Salomão já tinha sabedoria antes de pedir sabedoria. Porque olha só o que Deus ofereceu para ele. Versículo 5. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que quiseres que eu te dê. Irmãos, quando eu peço isso aqui, eu fico imaginando, se eu tivesse esse privilégio de Deus, o que eu pediria, hein? O que você pediria se Deus falasse para você? Ó, pede o que você quiser, que eu vou te dar. O Deus que é onipotente, que tem todo o poder, que criou o mundo do nada, que é o dono da prata e do ouro, o Deus que controla as circunstâncias, chegasse para você e te dissesse: olha, pede o que você quiser que eu te dê. O que é que você pediria? Olha a resposta de Salomão no versículo 6. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho, que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. E agora o pedido dele: dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este grande povo? O que Salomão pediu foi sabedoria a Deus. É a sabedoria pedida. Mas o próprio pedir por sabedoria já é uma prova de que ele era uma pessoa sábia. Porque de tudo que ele pediria, ele pede sabedoria. Não sei se você pediria sabedoria. Não sei se Deus falasse assim, ó, pede o que você quiser que eu vou te dar. Se eu pediria sabedoria. Mas Salomão pediu. Porque ele se via diante de um desafio muito grande. O pai dele havia sido rei, agora ele era rei sucedendo o seu pai. Ele reinou 15 anos com o pai ainda vivo. Então aquela pressão de ter o pai, o grande rei Davi, e agora ele a responsabilidade de assumir o lugar do pai. Aquele povo enorme, com
constantemente em conflito, em guerra, ele tem que conduzir. Ele, Senhor, eu preciso de sabedoria, porque para mim não vai dar, não. Sozinho, sem a sabedoria do Senhor, eu não vou conseguir. Me dá sabedoria. A sabedoria pedida, ela foi concedida. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, aí na sequência, né? E a gente vai ver que Deus se agradou desse pedido de Salomão. No versículo 10, estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus, já que pediste esta coisa e não pediste longevidade. Era um pedido, né? Ah, Senhor, eu não quero morrer cedo, não. Me dai para viver muitos anos, né? Nem riquezas. Senhor, me dá muito dinheiro, muitas riquezas. O Senhor disse para eu pedir o que eu quisesse, eu quero ser muito rico. Era uma forma de um pedido também, né? Porque com muito dinheiro, todos os meus problemas vão estar resolvidos. Você já pensou assim? Se eu tivesse muito dinheiro, todos os meus problemas estavam a ser resolvidos? Nem a morte de teus inimigos. Era um pedido também, né? Senhor, posso pedir o que eu quiser? Então vem aqui no cantinho para ninguém ouvir. Senhor, aquele meu inimigo, mata ele. Porque o meu problema é ele, esse meu inimigo. Salomão, como rei, enfrentando nações inimigas, podia pedir isso também. Mate todos os meus adversários. Mas ele não pediu isso. Mas pediste entendimento para discernires o que é justo. Isso agradou a Deus, né? Eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho, veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Ele pediu sabedoria, e até o que ele não pediu, Deus também deu, porque ele pediu bem. Tiago vai dizer na sua carta que nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal. Pedimos mal. E ele completa, para gastardes em vossos próprios prazeres, em vossos próprios deleites. A sabedoria praticada, 1 Reis 3, 16 a 28, é aquela experiência que a gente não precisa ler todo o texto que a gente conhece, né? Salomão teve a oportunidade de praticar a sabedoria. Duas mulheres apresentaram-se perante Salomão, duas prostitutas, com um dilema para ele decidir. Cada uma havia dado à luz um filho. Um havia morrido, e o outro bebê estava vivo. E uma estava acusando a outra, que morreu o filho foi dela. Não, quem morreu o filho foi seu, isso aqui é meu. Não, foi o seu que morreu. E aquela demanda, aquele debate. E aí Salomão teve aquela ideia, né? Já que está nessa demanda aqui, pega o neném e corta no meio, dá metade para uma e metade para outra. A que não era mãe do que havia sobrevivido, disse, pode cortar mesmo, corta e dá metade para um e metade para outro. O dela já tinha morrido mesmo, não tinha mais nada a perder. E queria que a outra perdesse o filho também. E aquela que era mãe de verdade, compadecida, disse, não, dá para ela então. Não divide a criança, dá para ela. O coração de mãe, né? Preferia perder o filho do que vê-lo morto. E aí Salomão, com sabedoria, disse, olha, pode dar o filho que é dessa aqui, que deu a orientação de não dividir o filho, mas dá para outra.
E aí o texto bíblico conclui dizendo que todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Um homem sábio, né? Que recebeu a sabedoria dos céus. Sabedoria essa que foi comprovada. Né? Esse texto aí fala sobre a rainha de Sabá, né? Que foi até Salomão para poder ouvir da sabedoria dele. E ela concluiu aquela visita fazendo uma seguinte declaração que a gente lembra bem, né? No versículo 4 de 1 Reis 10. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, e os trajes deles e seus copeiros, e os holocaustos que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. E disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não criei naquelas palavras, até que vim e vi com meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei para executar juízo e justiça. E a gente pode afirmar, né, que privilégio que teve esse servo de Deus chamado Salomão, né? Quem me dera eu tivesse um privilégio semelhante, né? Quem me dera eu tivesse um privilégio semelhante. Mas, irmãos, a Bíblia diz que nós temos um privilégio semelhante. Tiago vai afirmar isso, né? Quando ele declara que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá e não lança em rosto. Não foi só Salomão que teve essa oportunidade, nós também temos hoje. E devemos pedir ao Senhor que nos auxilie a crescermos em sabedoria. Lembrando sempre que, aliás, o próprio Salomão é quem diz, né, em Provérbios, que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Pedir sabedoria, portanto, é pedir a Deus que nos faça crescer em temor a Ele. Quando analisamos o Eclesiastes, portanto, estamos analisando uma obra de alguém que pediu e teve a sabedoria dada por Deus. Um privilégio que ele teve e que eu e você também temos hoje. E devemos clamar ao Senhor: Senhor, que eu não peça mal, mas que eu peça bem. E pedir sabedoria, pedir para crescer em temor ao Senhor, é algo que agrada ao Senhor, assim como agradou ao Senhor quando Salomão pediu, o Senhor também agrada-se quando nós pedimos hoje. Vamos orar a Deus, pedindo a Ele que nos conceda sabedoria também, para nossas decisões, nossas atitudes, nossas omissões, no sentido de que sejamos sábios, a sabedoria será concedida e que ela possa ser testificada, ou seja, que outras pessoas percebam a nossa sabedoria e que glorifiquem a Deus. A rainha de Sabá, no final, glorificou a Deus pela vida e pela atitude em sabedoria do servo de Deus chamado Salomão. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, tem misericórdia, Senhor, da minha vida, das nossas vidas. E pedimos que o Senhor nos dê sabedoria. Quantas vezes a falta de sabedoria prejudica-nos
e prejudica também aos outros. Deus, aprendemos também nesta noite com Salomão a termos cuidado, preocupação e desejo de investir no teu povo, Senhor. Ele preocupou-se com a missão que ele tinha, com aqueles que eram do teu povo em grande número, e ele carecia de sabedoria para poder, ó Deus, ser um instrumento teu para com o teu povo. E nós pedimos, ó Deus, por nós, e também a semelhança de Salomão, intercedemos pelo povo do Senhor. E que o Senhor nos use como bênção no teu reino, na tua obra, na tua casa, na tua causa, e para com os teus filhos, os nossos irmãos. É a oração que nós fazemos, orando em nome de Jesus. Amém, Senhor.